que você pode observar bem o que esse grupo terrorista fez. Estuprou mulheres, assassinou crianças, assassinou jovens, levou cativos pessoas, levou pessoas sequestradas. Inclusive, até hoje, existe mais de 135 pessoas sequestradas pelo grupo terrorista Hamas. O que eu fico mais triste em ver é que alguns povos, algumas religiões não, mas alguns partidos, de um modo geral, aqui no Brasil, defendendo o terrorismo. O Hamas é um grupo terrorista só pelas ações que eles fizeram de invadir Israel, destruir Israel. Israel, que é um país de muito pacífico, um país que semeia a paz, é a maior democracia no Oriente Médio. É o Estado de Israel. Então, Israel tem o seu lado humanitário, pelo valor à vida que nós temos enraizado dentro dos nossos corações, por intermédio dos valores milenares da Torá, nós damos valor a uma vida. E no episódio do Gilad Shalit nós comprovamos isso. Nós trocamos um soldado por 1000 terroristas. E eles se aproveitam disso. E eles se aproveitam que escondem atrás desses hospitais. Eles se escondem atrás dos civis. A Embaixada de Israel divulgou um áudio de um palestino entrando em contato com as forças de defesa israelenses para pedir ajuda, porque não estavam deixando ele evacuar o local. Quem são os responsáveis pela morte desses inocentes, se não o grupo terrorista Hamas? Porque Israel está protegido pelas leis internacionais de guerra. Israel está defendendo a vida dos seus civis. Israel está mirando apenas, exclusivamente, em alvos terroristas. Israel está avisando onde vai começar os ataques, mas ninguém está abrindo as fronteiras para que essas áreas sejam evacuadas. Israel está no momento de guerra, uma guerra muito sensível, porque o nosso inimigo não só quer morrer, como também não dá valor à vida. Inclusive, a sua pergunta, há muitos palestinos que são vítimas do grupo terrorista Hamas. A população de Gaza não era muito diferente da população de uma comunidade do Rio de Janeiro ou de São Paulo, que vive no lugar dominado pelo tráfico. Se você tem aí no morro um traficante, ele domina o morro ali, aquele traficante, e quem mora em comunidade pode confirmar o que eu estou falando é verdade. Às vezes ele tem aquele traficante no morro e o traficante dá cesta básica, dá para outras pessoas, paga estudos para algumas crianças, ajuda a construir creches, escolas, só que ele guarda a arma na casa de pessoas do morro, ele esconde drogas na casa de pessoas inocentes, eles induzem crianças ao tráfego, ao crime. Se alguém fizer alguma coisa que vai além da lei do tráfico, além do crime, essa pessoa é morta, ela é levada ao tribunal do crime, ela é assassinada, friamente, ela não tem direitos. Então, se tem outra comunidade que mora no bairro, que é dominado por milícias, né, que mora no bairro dominado por milícias, eles também são vítima. Ou seja, quem é a vítima do tráfico de droga? Tanto a pessoa que mora fora da comunidade, quanto aquele cidadão que é trabalhador, que é honesto e que está dentro da comunidade, vendo trocas de tiro, vendo a casa dele sendo tomada por traficantes, porque ouviu uma conversa que a filha dele ligou para a polícia ou qualquer coisa parecida. Então, essa comparação que eu estou fazendo é justamente o que muitos palestinos
sofrem e sofriam e sofrem ainda nas mãos do grupo terrorista Hamas. Então, quando alguém fala o seguinte, você só fala o lado de Israel, esquece o lado da Palestina, não. Eu também estou falando, eu também quero falar e acentuar os que sofrem do lado da Palestina. O ponto é quem está causando esse sofrimento. Esse grupo chama-se Hamas. E não podemos de maneira alguma confundir crítica ao Hamas com crítica àquele palestino de bem, trabalhador, que quer viver em paz com Israel e que não tem nada a ver com esse terrorismo e que foi até impedido de migrar para o sul porque eles colocaram caminhões nas estradas impedindo a população de evacuar, porque eles queriam quanto mais pessoas civis morrerem nessa guerra, melhor é para o grupo terrorista Hamas, porque eles faziam uma propaganda antissemita, a propaganda contra Israel. E olha, Israel matou, e eles não vão contar que eles impediram a população, eles vão contar que foi o míssil deles, que eles não vão contar que foi o míssil deles que caiu no hospital. Eles não vão contar que aquela boneca é de silicone. Para o mundo vai passar uma ideia de que Israel é que é o vilão, Israel é o assassino, o genocida, como eles falam aí. Então existe uma propaganda perversa com uma propaganda de Joseph Goebbels, com uma propaganda do antissemitismo que se propaga no mundo. Até que mesmo no Brasil, os partidos políticos aqui no Brasil de esquerda defendendo um grupo terrorista, apoiando o grupo terrorista, dizendo que esse grupo terrorista é um grupo militante. Como é que eles usam a palavra? Dizendo que é um grupo de combatentes. Ora, quem mata criança, quem estupra mulheres, quem queima jovens, quem assassina idosos, quem leva sequestrado pessoas inocentes, não é combatente, não está lutando por uma causa, não está lutando por um país, não está lutando pelo seu povo. De jeito nenhum, eles são sim terroristas. Outro dia eu estava ouvindo uma rádio aqui de Goiânia, rádio interativa, onde uma mulher estava falando tão mal de Israel, ela estava completamente desinformada, falando tanta asneira, tanta baboseira, não sabe o significado de uma guerra, de o que significa geopolítica, não sabe o que significa isso, não sabe o que significa geoeconomia, não sabe o que significa combater a criminalidade, combater a perversidade. E acusa Israel o tempo todo, porque vê na mídia, porque viu na Rede Globo, aí vê esses fake news, aí vem essas notícias falsas e fica acreditando em tudo que passa na internet. Aí eu vi na Folha de São Paulo, eu vi no UOL, eu vi na CNN, fake news, são canais comprometidos com fake news. Eles distribuem fake news o tempo todo. E mais uma vez o grupo terrorista Hamas invade kibbutz, leva cativo crianças, leva cativo homens, mulheres, idosos, estupram jovens, assassina. E é Israel que é a vítima? É Israel que é o vilão da história? É Israel que é o genocida? Nós tivemos aí ultimamente a palavra antissemita do Lula. Eu não vou ser audacioso de chamar o Lula de presidente, porque ele não é o meu presidente. Ele não me representa, ele não representa a comunidade judaica. Ele não representa o povo brasileiro. Um antissemita não pode ser um governador, não pode ser um presidente de uma nação. E a gente vê o tanta de injustiça que está acontecendo aí por parte do STF, por parte do Lula, por parte de alguns partidos políticos, que a gente vê tanta criminalidade acontecendo. O criminoso está sendo beneficiado e o inocente está sendo preso. A guerra está sendo beneficiada por aqueles que estão ocasionando ela. Assim é a mesma coisa que acontece lá em Israel. O mesmo está acontecendo e Israel vai combater o terrorismo até o final.
O grupo terrorista Hamas conseguiram ser piores do que os nazistas. Muito piores do que os nazistas. Porque para a mídia, eles colocam uma notícia, eles se vitimizam. Ah, porque nós somos inocentes, nós estamos lutando por uma causa. Mas, para o grupo de Israel, no seu estatuto, eles lutam pela eliminação do povo judeu, pela eliminação do Estado de Israel, pela eliminação de uma nação que contribui economicamente, que contribui com a sua educação, que contribui no mundo todo, em vários países. Eles contribuem com a tecnologia, com a ciência, com a medicina. Israel é a única democracia no Oriente Médio. Esse é o nosso desafio de explicar para jovens, para os universitários, explicar que o grupo Hamas não luta pela causa palestina. Explicar tantas fake news que estão colocando. Israelenses e palestinos querem a paz, mas o Hamas não quer a paz. O Hamas quer extermínio de Israel. Dentro do seu estatuto, isso está enfatizado, o extermínio dos judeus. Eles convocaram o dia 13 de outubro, matança de judeus espalhado pelo mundo. E eu sei disso, porque eu já vi muitas notícias lá em Israel. Eu acompanho os jornais de Israel. Durante décadas, Israel esteve disposto para dialogar. Durante décadas, Israel esteve disposto a entregar 97% do que eles queriam. Em todas as ocasiões, Israel lutou para defender a paz e o acordo naqueles países. E pela guerra, lá em 1947, como Israel lutou pelos dois estados. Mas eles não querem Israel. Eles não querem que Israel continue existindo. E quando isso acontece, não há outra alternativa a não ser proteger, a não ser defender. O exército de Israel recebeu essa nomenclatura, as forças de defesa de Israel. Israel não tem os exércitos mais fortes e preparados do mundo porque quer, e sim por necessidade. Porque Israel é a única nação do mundo que até hoje precisa justificar a sua existência, o seu direito de existir e de se defender por se defender. Inclusive nessa guerra, você sabe que nós não podemos deixar de enfatizar os milagres que aconteceram nessa guerra de 1948, a Guerra da Independência, quando Israel todos os países árabes ao mesmo tempo e milagrosamente venceu essa batalha e declarou sua independência. Até hoje quer existir, até hoje luta pela sua liberdade e pela sua paz. Só quer uma coisa: continuar existindo para solucionar, para exportar valores e para iluminar o mundo. E deixando bem claro que essa guerra de 48 praticamente foi uma guerra de Davi contra Golias. Porque o Israel de 48 não é o Israel de 2023. Era um estado recém-nascido, sendo que a maior parte dos que estavam ali eram sobreviventes do Holocausto. Tá? Eram pessoas que estavam ainda respirando a tragédia do Holocausto. Então tem um kibbutz em Israel que foi fundado por órfãos. Foi uma experiência muito marcante assistir um documentário que falava desses kibbutz que foi destruído por grupos terroristas como Hezbollah, como o outro lá do Iêmen, como o outro da Cisjordânia, como outro da Síria, como grupos terroristas como o Hamas, que destrói, que mata, que assassina cruelmente pessoas inocentes. Eu quero fazer uma correção. É muito dito por aí: ah, mas o povo
eles colocam sempre que o grupo Hamas faz, eles querem amenizar com uma conjunção adversativa. Mas, Hamas, mas, sempre eles colocam o mas, aí eles colocam ali a sua verdade histórica em cima disso. São 7 décadas de opressão em que Israel não reconhece as terras da Palestina. São 7 décadas em que Israel não reconhece o acordo que foi feito pela ONU, na verdade, a Liga das Nações Unidas, antigamente, em 48. Vamos corrigir isso. Se você der uma olhada no Google agora, você vai ver que quem não respeitou a divisão das terras palestinas não foi Israel. Foram o Egito e a Jordânia. Porque aquele pedaço que hoje é a faixa de Gaza, aquele pedacinho, ficou nas mãos do Egito até mesmo depois de a ONU, na época que era a Liga das Nações Unidas, reconhecer como o território dos palestinos. Os egípcios não entregaram. Todo o poder que estava na faixa de Gaza estava na mão do Egito. E boa parte da Cisjordânia até Jerusalém, estava na mão da Jordânia. Então, quem não entregou a terra para os palestinos foi o Egito e a Jordânia. E Israel só foi recuperar essa parte, até inclusive Jerusalém, em 1967. Muitos anos depois, quando teve a Guerra dos 6 Dias. E mesmo assim, Israel só foi até Jerusalém, lutou contra a Jordânia, pelo seguinte motivo. Havia judeus passando fome em Jerusalém, e olha o que acontece, olha o que é a kamikaze na filosofia judaica. Na guerra lá no Japão, o kamikaze é aquele avião, ele sabe que vai morrer, ele faz ali um ritual da morte e joga o avião ali em cima do seu adversário e explode com tudo. O terrorista árabe é aquele que vai, explode tudo e vai junto, morre e leva o seu inimigo. Israel não foi o suicídio, mas Israel, o que eu posso chamar de kamikaze foi o seguinte: vários caminhões que saíram de Haifa e Tel Aviv blindados, sabe para quê? Para matar o inimigo? Não, para levar comida e água para judeus que estavam passando fome e sede em Jerusalém, e a Jordânia não deixava que esses suprimentos fossem levados para eles. Então esses caminhões iam em comboio em alta velocidade, sabendo que ao longo do caminho os soldados jordanianos iriam explodir muito daqueles caminhões. Então aqueles motoristas, 20, 30, 40, já faziam ali uma oração de despedida, porque eles sabiam que alguns deles morreriam na beira da estrada antes de chegar, porque o ataque é o seguinte: se o meu caminhão for explodido, o de trás já toma a dianteira e corre o máximo que puder, e se ele for explodido, o outro corre, para que pelo menos uma parte dos caminhões cheguem até Jerusalém levando comida e água. Foi essa a situação. Então, em 67, quando Israel atacou e tomou a cidade de Jerusalém e empurrou a Jordânia até para depois do Rio Jordão, Israel pegou as terras que a Jordânia estava administrando, e muitas das terras que eram do palestino, os judeus já tinham colocado. E ao mesmo tempo Israel também tomou a faixa de Gaza e tomou a península do Sinai. Por quê? Porque o Egito estava invadindo e a Jordânia também invadindo. E em 73 teve uma outra invasão pelo norte lá com a Síria, com as planícies de Golã, que queria acabar com as águas de Israel. E é por isso que Israel tomou. E mesmo assim, Israel devolveu nos anos 70 a península do Sinai para o Egito,
entregou a faixa de Gaza para os palestinos e reconheceu várias partes do território da Cisjordânia para os palestinos, como Jericó, Belém, que antigamente era terra de Israel. Ou seja, quem entregou a terra para os palestinos foi Israel, porque a Jordânia ficou dominando e o Egito também. Essa foi uma correção histórica, que os dois elementos que eu queria colocar para você entender, para você que está me assistindo entender isso, e pensar o seguinte, que dizem por aí que Israel estava oprimindo a faixa de Gaza. Você vê aí na mídia, você vê no jornal, na televisão. Muito pelo contrário, quem manda água para lá, quem manda eletricidade, quem manda tudo é Israel. Agora, faz uma cópia. Dizem que a faixa de Gaza é o lugar mais miserável do mundo, inferior, semelhante aos países pobres da África, que lá o esgoto corre a céu aberto, etc. e tudo mais. Tudo bem. Mas raciocine comigo. A pobreza que acontece lá na faixa de Gaza é culpa exatamente do grupo terrorista Hamas. Quando teve em 2006 a guerra contra o Líbano, o Estado de Israel contra o Líbano, quando aconteceu aquela guerra, naquela eu tive uma informação de que na moeda de hoje, o equivalente para lançar um míssil, um foguete, era 50 mil reais. Eu já estou corrigindo em reais. Cada foguete custa 50 mil reais o lançamento. Lançou um, 50 mil reais. Lançou dois, 100 mil reais. Lançou três, 150 mil reais em dívida. Eu estou falando então de 10 mil dólares por foguete. Tá certo? 2 mil dólares por foguete lançado. E nisso, em 2006, nós temos que aplicar uma correção aqui, ó. Deixa eu fazer uma correção aqui. Em 2006, mas vamos deixar 10 mil dólares. Foram milhares de foguetes lançados de Gaza de uma só vez para Israel. Se cada foguete desse custava 10 mil dólares, faça uma conta aí. Quanto custou milhares de foguetes lançados de Gaza? Então veja bem, se a Palestina, né, tem dinheiro para construir milhares de foguetes a preço de 10 mil dólares por lançamento, detalhe, não estou falando que o foguete custa 10 mil dólares. Eu estou falando que 10 mil dólares, quanto custa o lançamento dele. Nós temos que colocar o preço da fabricação do foguete, do armazenamento dele. Ora, eles têm dinheiro suficiente aí para... Eles têm mais dinheiro bélico do que muitos países do terceiro mundo. Tá certo? Eu não sei se o Brasil tem esse dinheiro todo, né? Mas... então, será que lá não tem dinheiro mesmo? Ou o dinheiro do Hamas, ao invés de ser beneficiado a população palestina, o Hamas pega para si? O Hamas rouba esse dinheiro para si para atacar Israel. Não é que não tem dinheiro, o dinheiro tem, mas é para foguete. Não é para saneamento básico, não é para comida, não é para eletricidade. Então só isso que eu queria levar as pessoas para entenderem, a pensarem, colocar bem claro. O que você faz como cidadão palestino que sofre nas mãos do Hamas, que é um grupo terrorista? Só quero fazer essa correção histórica e colocar esse ponto, nesse detalhe, que o Hamas, eles são loucos, são monstros, são terroristas, mas não são idiotas. Eles sabiam que não iria conseguir militarmente brigar com Israel. E o número de homens que invadiu ali não era o suficiente para que eles vencessem Israel. Então, essa ideia que ele estava tentando se defender é uma mentira. Porque eles não iriam conseguir com aquele pouco de homens. Eles sabiam que Israel iria entrar em Gaza para retirar os reféns. A ideia deles era justamente criar uma guerra mundial.
e criar um estopim para criar uma guerra mundial, porque ele sabia que a partir do momento que Israel entrasse em Gaza, eles iriam criar uma propaganda vitimista, eles iriam atrair a atenção do mundo para si e de outros países islâmicos para entrar na guerra. Então o Hamas, quando aprontou aquele ataque no dia 6, na minha opinião, eles sabiam que eles não iriam conseguir, eles sabiam que eles não iriam ter condições de atacar Israel. Aquele ataque foi para provocar uma nova guerra, ou seja, uma terceira guerra mundial. Eles queriam isso, eles sonham isso, eles querem fazer isso. O grupo Hamas querem fazer isso. Aumentar o antissemitismo pelo mundo, a propaganda do antissemitismo pelo mundo. Aí vem pessoas desinformadas como Lula falar asneira contra Israel e fazer comparações absurdas de Israel com o Holocausto, mexer na ferida do povo judeu, que nenhum outro país teria coragem de falar isso, mexer na ferida, mexer na coisa mais terrível que aconteceram com o povo judeu. A coisa mais macabra, mais sanguinária que aconteceram, a maior covardia que aconteceu com o povo judeu foi o Holocausto. E ele foi mexer exatamente, o Lula foi mexer exatamente com o povo judeu, falando asneira. Eu fico encabulado, fico besta de ver como pessoas ainda idolatram esse cara, ainda gostam desse cara, sabendo que esse cara é um corrupto, sabendo que esse cara fez tanta coisa, tantas atrocidades no Brasil, tantas injustiças, tá? E eu quero falar que o Hamas não tem sobre a sua mão, sobre o seu domínio, somente 2 milhões de reféns. 2.212.000 até o dia de hoje, tá? De reféns israelenses e pessoas de outros países também, que são reféns do grupo terrorista Hamas. Citar que Israel não leva só água, eletricidade para água, comida, eletricidade para a faixa de Gaza, mas também palestinos saem de lá da Palestina, saem da faixa de Gaza para ir morar e trabalhar em Jerusalém e em algumas cidades de Israel. Por isso que Israel é uma grande potência, Israel é uma grande democracia no Oriente, a maior democracia no Oriente Médio. Em Israel, Jerusalém, na Cidade Velha, nós conseguimos observar um mosaico onde tem várias religiões, várias pessoas vivenciando a sua fé, a sua religião em paz. Israel é a única democracia no Oriente Médio. Israel luta pela paz dos seus cidadãos. E Israel continua trabalhando para que a paz esteja lá. Continua a paz. E eu quero dizer também que Israel é a única democracia do Oriente Médio e o Hamas precisa ser reconhecido e nomeado como de fato é um grupo terrorista e deve pagar pelos crimes que eles cometeram, pelas atrocidades, pelos assassinatos. E inclusive alguns países se recusam a chamar o país de terrorista e sim de combatente. Ora, resistência, combatente, isso é uma grande mentira. Isso é inadmissível. O Hamas, sim, é um grupo de loucos, de monstros, de terroristas que luta para a eliminação do povo judeu, do povo israelense. Luta pela eliminação de Israel. Isso está no seu próprio estatuto, no estatuto do Hamas. Nós estamos chegando a uma festa. Nós estamos chegando à festa de Pessah, na próxima semana, que nós comemoramos a libertação do povo judeu, a liberdade do povo judeu. Quando o povo judeu, o povo israelita, sai do Egito e vai diretamente para a terra que manda leite e mel, vai diretamente para Israel.
E nós comemoramos porque o Eterno, o nosso Elohim, ele nos deu a liberdade de sermos um povo livre e livre na nossa terra. E a conexão que o povo judeu possui com a terra de Israel. O Eterno testou Abraão 10 vezes. Abraão Avino foi testado pelo Eterno. E nós vimos essa fé, essa emunar que o povo judeu tem, essa conexão espiritual que o povo judeu tem pelo seu povo, pela sua nação e pela sua religião. O Eterno fala para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo, sai do meio da tua cultura e vai para a terra que eu vou te mostrar. Vai para a terra que eu vou te dar, a terra que você vai herdar, que antigamente era a terra dos cananeus, virou a terra de Israel. E ali, quando Abraão chega naquela terra, encontra a terra ainda passando fome, passando necessidade. Ora, Abraão saiu da Mesopotâmia, entre rios, para chegar em um lugar, para lutar pela sua religião, criar uma religião monoteísta. O Eterno tira ali a letra rei, coloca no seu nome, de Avram se torna Abraham, e faz um pacto perpétuo com ele, com a casa de Abraão, para ele se tornar grande, pai de nação, pai de multidão. Agora eu vou falar mais na história para você entender. Respondendo a essa pergunta, eu quero mostrar claramente dentro da arqueologia e dentro da história. Mas primeiro vamos dentro da Torá. Vamos saber, porque quando o Eterno faz esse pacto, ali Abraão começa a ensinar o monoteísmo, a ensinar o judaísmo de uma forma plena e clara. Ensinar a Torá de uma forma simples para as pessoas entenderem o caminho verdadeiro da paz, da luz, que leva o homem a Hashem. E quando foi questionado Davi Ben-Gurion, lá na convenção, por que você quer a terra de Israel para o povo de Israel? Qual a tua argumentação? Qual a tua prova? Nos convença. Se você está alegando que a casa é sua, que o imóvel é seu, nos convença, mostra a escritura da casa, mostra a escritura de Israel. E ele pegou o quê? A Torá. Ele ergueu a Torá e mostrou a Torá. Davi Ben-Gurion mostrou a Torá e falou: essa é a escritura. Está aqui a história do meu povo com essa terra. O povo judeu tem a terra de Israel como seu lar. E isso precisa ser enfatizado, principalmente agora, quando querem exterminar o nosso povo e desvincular a nossa terra da nossa essência. Não estou desmerecendo outras nações, não estou desmerecendo cristãos, não estou desmerecendo muçulmanos, mas que nós temos a nossa independência. Você deve conquistar não à custa da luta que nós vemos desde o patriarca Abraão. A arqueologia mostra isso. A história mostra isso. Tanto é que você vê hoje o Estado de Israel voltando, né? O povo está voltando para sua casa. Os Yahudim estão voltando para sua casa, para sua tenda. O povo judeu está indo de volta para sua casa, retornando. Quando alguém me pergunta: professor Max, fala para nós um pouco da história, um pouco da ligação que tem o seu povo, o povo judeu. O seu povo tem a ligação com Israel. Eu gosto de abordar um pouquinho dentro da história da arqueologia. Um deles, olha que interessante. Uma das questões que nós tínhamos, que as pessoas falam assim: como que você prova que o povo de Israel já tinha uma antiguidade histórica, arqueológica?
né? A gente já mostra diretamente dentro da Torá, a parte histórica dentro da Torá, que se harmoniza com a parte arqueológica, que se harmoniza com os achados arqueológicos, com os estudos, e a própria ciência já conseguiu encontrar artefatos, arqueologia, moedas, cunhos de escritas, foi encontrada lá, exatamente nas terras de Israel. Tá? Então, em Laquis foi encontrado um pente. Está no Museu de Israel agora. Esse pente, esse osso, na verdade, era um marfim, era um pente, e ali estava uma das mais antigas inscrições proto-hebraica, datada de 1500 antes da Era Comum. A inscrição alfabética que nós tínhamos encontrado, aliás, que a Universidade de Israel tinha encontrado, que nós temos hoje, datava do século X antes da Era Comum. Agora estamos falando de 5 séculos antes. Então, estudos vai construindo como que o povo Yahudim foi chegando. Em Jerusalém, por exemplo, abaixo da cidade de Davi, tem um lugar que até o Elo Shukro, que é um arqueólogo muito importante, chama aquele lugar de ponto zero, né? Porque tempo zero, porque ali nós temos todo o estilo de um culto que é muito similar àquele que Abraham teve quando encontrou com Melquisedeque, o rei de Salém. Então, as leis que Abraham seguia, a Torá que Abraham recebeu, que ele entregou, a estela de Teldã comprovando a existência do rei Davi, nós temos comprovações arqueológicas do reino unificado de Davi, a cidade de Hidbek Kriata, Laquis, Hatzor, e outras mais que eu poderia estar citando aqui, Miquilo, são cidades que comprovam o reino unificado de Israel. E eu vou mais além. Se eu for ser coerente com a arqueologia, não quero entrar nos méritos políticos hoje ou nos méritos religiosos, mas pela arqueologia, o território de Israel seria uma boa parte do que hoje é a Jordânia e Síria, pertencente ao reino unificado, que nós temos traços de judaísmo nesses territórios também. Agora, a bem da verdade, eu tenho que deixar claro, na linha do tempo, que nunca houve um país chamado Palestina. Nunca houve, nem arqueologicamente, nem historicamente, nem na religião. O que acontece? A terra de Israel ela foi várias vezes despropriada dos israelitas e depois foi conquistada de volta. Então vamos colocar aqui rapidamente a história. Você que chegou até esse exato momento no vídeo, vamos resumir tudo aqui para você entender. Vamos resumir. Começando com o patriarca Abraham. Então, Abraham, você tem pela primeira vez o nome hebreu. Que aí tem várias hipóteses, que as pessoas pensam que hebreu vinha de Eber, poderia vir de Eber, que era o ancestral dele, e poderia vir de Ivri, que significa aquele que veio da outra margem. Veio de outro rio, que ele veio da Mesopotâmia, nadou contra a correnteza, que é a verdadeira expressão que significa isso, estava de uma margem e foi para uma outra margem. Então, mesmo porque eu quero abrir um parêntese para dizer o seguinte, que muitos dos brasileiros, que vão para Israel, acham que Israel é uma terra bonita que manda leite e mel. Na verdade, tem muito deserto naquela terra. Por isso que é exatamente um verdadeiro milagre. E hoje Israel é um milagre porque conseguiu sobreviver dentro daquele lugar, dentro daquele deserto, fez-se cumprir o pacto que existia entre Abraham e o Eterno.
um pacto do monoteísmo que o Eterno fez. Por isso que Abraão é o primeiro judeu. Abraão é o primeiro patriarca. Ele sim trouxe o monoteísmo e trouxe diretamente do Eterno a mudança que as pessoas precisavam, levando a Torá pela halachá, a lei oral, depois por Moshe pela lei escrita. 63% de Israel é deserto, que às vezes tinha que ir para o Egito comprar comida, né? E se tornou hoje um dos maiores países é Israel por causa desse milagre. Então, quando Abraão chega nessa terra, ele recebe o apelido de: olha, o que nadou contra a corrente, o que nadou contra a água, o hebreu. E aí ficou o apelido dele de hebreu. Assim como nós apelidamos aqui no Brasil, olha, o Chico Mineiro, olha, o João Baiano. Ó, quem é o fulano? É o maranhense. Quem é o fulano? É o Parazinho. O pessoal que trabalha na construção civil, né, gosta de colocar apelido nos outros. Quem é? Ah, é o maranhense. Ah, é o baiano. Assim também Abraão recebeu um apelido de hebreu. Tá? E esse nome hebreu foi acrescentado o seguinte: quando Jacó luta, na sua luta espiritual ali contra o Melahim, ele tem um nome dele não modificado, mas transformado por causa da numerologia cabalística. Ele continuou chamando Jacó, Yaakov, mas ele continuou mudando o nome Israel. E os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos que são os ancestrais da primeira divisão do território, são as 12 tribos, na verdade 13, né? Porque tem a tribo de Levi e a tribo de Yosef, ficou também como 2 filhos. Mas a rigor são 12 tribos. Então nós falamos os 12 filhos de Israel, as 12 tribos de Israel. Nós temos mais uma comprovação que Israel já estava lá, que no Egito você tem a estela de Mermeta, né, que foi um faraó na 19ª dinastia. E nessa estela, o faraó já conta que ele guerreou contra Ashkelon e contra Israel. Então já existia Israel na época, eu estou falando aí de 2370 antes da Era Comum. Bom, então agora você já sabe o que é Abraão, o que é hebreu, o que é Jacó, o que é Israel. Você já sabe o que é Israel. Na época, depois da morte de Salomão, 10 tribos ficaram para o lado norte e 2 tribos ficaram ao sul, né? Porque eles romperam e eles brigavam muito, eles discutiam. Então a região norte ficou com o nome Israel e o sul ficou concentrando o nome Judá. Daí surgiu os judeus, os Yahodim, a tribo de Yahodá. Então eles brigavam muito. E eles brigavam muito, porque essas tribos brigavam muito entre si. Então, daí que veio a tribo de Judá, que era a maior que existia. Por isso que veio o judeu. Em 722 da Era Comum, os assírios destroem o reino de Israel, destrói as 12 tribos, e aí o que sobrou foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim e mais ou menos 300 ou 400 pessoas, que era a tribo de Levi, alguma coisinha ali. Como a maior parte foi Judá, a partir do 6º século para cá, você já não tem mais essa distinção. Você é da tribo de Dan, você é da tribo de Simeão, você é da tribo de Naftali, você é da tribo de José. Não, todos são judeus. Eles começam a dar título para que todos são judeus. Quando Nabucodonosor destrói os judeus, eles chamam todos distintamente de judeus. E assim ficou até a época romana. Agora vamos continuar na história. Depois de muito tempo, 132 na nossa era, Adriano, o imperador pagão, Adriano o Grande, ele sufocou a rebelião de Bar Kokhba, ou Bar Kokhba, que ele foi um revolucionário judeu. E para vingar dos judeus, presta bem atenção, eles mudaram o nome da região
Jerusalém deixou de se chamar Jerusalém, passou a se chamar Ilha Capitolina, que era um nome pagão. E até a terra dos judeus passou a se chamar Síria-Palestina. Por que esse nome Palestina? Foi uma maneira de caçoar, de zombar, provocar os judeus. Tá? Provocar os judeus, chamando a terra pelo nome dos principais inimigos da época monarca, que eram os filisteus, os filistim. E é interessante que esse nome Palestina é uma lastimização de Pereshet no hebraico. Lastimização é diferente de tradução. Só para você entender, você que está assistindo agora, tradução é o seguinte. Se eu falo agora uma palavra, por exemplo, a palavra e-mail. E-mail, eu estou falando em inglês. Se eu falo assim, eu vou mandar para você um correio eletrônico. Aí eu traduzi a palavra e-mail para correio eletrônico, português. Se eu falar assim, eu vou mandar para você um e-mail, aí eu estou aportuguesando a palavra americana. Então, você sabe a diferença entre o original, a tradução e a adequação. Palestina foi a lastinização do hebraico Pereshet, lembrando que em hebraico a letra P e a letra F é a mesma letra. Só muda se você colocar um dagesh dentro dela, que é um pontinho, ou tirar. Então, Palestina é a mesma coisa que Filistina, terra dos filisteus, que ele colocou em homenagem, né, para fazer chacota. E aquele povo que ele colocou para morar ali, ele deu o nome de filisteus para eles. Então, palestinos, na verdade, era filisteu, mas etnicamente o palestino não tem nada a ver com filisteu. Eles não são da mesma origem, não são da mesma etnia. E o nome palestino é um nome artificial que foi colocado lá, assim como o índio foi colocado aqui no Brasil por um erro de achar que eles acharam que eles chegaram às Índias. Depois disso, vieram os egípcios, destruíram Israel, depois os persas vieram as cruzadas, as inquisições, aí virar aquela briga de cristão contra judeu, cristão contra muçulmano, judeu contra muçulmano, depois os mamelucos, depois o mandato britânico, depois, posteriormente, mamelucos, Império Turco-Otomano de 1517 a 1717, mandato britânico. Aí depois do mandato britânico que veio a criação do Estado de Israel, e não houve nenhum desses períodos um país chamado Palestina que foi assim tomado por Israel, ou foi colocado por Israel. Na verdade, não existe Palestina. Não existe um país chamado Palestina, né? Não existe uma terra chamada Palestina. Você que está me assistindo agora, é basicamente uma aula o que eu estou falando aqui para você. Não existe terra de Palestina, nunca existiu terra de Palestina, não existiu palestinos, nunca. Esse povo vieram chegar agora, depois de 1948, tá? Para reivindicar por essa terra por causa dos países árabes que existiam, tá? Que já lutava para conquistar a terra de Israel, para lutar pela terra de Israel. Então, Palestina, esses palestinos que existem lá, não são os verdadeiros palestinos. E ali sempre morou judeu. Sempre judeu moraram ali. Sempre houve comunidade judaica ali naquele lugar, na terra de Israel. Sempre houve. Israel nunca deixou de haver judeu ali. Nunca, nunca, nunca. Sempre houve comunidade judaica, sempre houve sinagoga, sempre houve a povoação judaica na terra de Israel. E você deve entender isso. Compartilhar esse vídeo para as pessoas que ficam defendendo Palestina, que ficam defendendo partidos políticos, que fica. Aqui são provas incontestáveis que o povo judeu tem uma conexão histórica com essa terra. E novamente, não quero desmerecer o direito de outros povos. Não quero desmerecer, não às custas de Israel, dos direitos de Israel, de viver e ter o seu país, o seu estado
tão importante hoje, não só com a segurança do povo judeu, mas também para o bem da humanidade. Então, é importante você entender isso. Eu fiz aqui uma viagem no tempo rapidamente, até chegar em 1948, quando Israel se torna o seu estado, que volta para sua terra, que até hoje volta para sua terra. E a tribo de Erudá foi perpetuada para todo sempre. E Erudá, que foi o quarto filho de Leá, justo Erudá, que foi o responsável pela euforia e pela gratidão de levar a Torá para as nações, a gratidão para o coração de Leia, né? Quando ela achava que não conseguiria ter um filho, e o significado do nome, porque ela achava que ia ter apenas 3 filhos. E quando ela tem o quarto filho, ela fala, Apar Ode Rikashem. Agora eu vou agradecer Hashem, o Elohim, ainda mais. Que Odahá é a raiz de Erudá. Que nós judeus da tribo de Erudá, a essência do povo judeu é a gratidão. A essência do povo judeu é reconhecer o bem. A essência do povo judeu é a compaixão. A essência do povo judeu é o humanismo. A essência do povo judeu são os valores, a cultura, a essência. A essência do povo judeu é quebrar as barreiras do egoísmo e compartilhar com os próximos, com seu irmão, com as nações, ajudando o próximo. Compartilhar conhecimento com as nações. Por isso que Israel não destrói hospitais. O Hamas sim destrói hospitais. O Hamas destrói escolas. Israel não. Israel constrói escolas. Israel constrói faculdades. Israel, inclusive, tem a maior faculdade de medicina do mundo. Israel constrói as melhores universidades. O Hamas destrói. Muito pelo contrário, Israel constrói hospitais. Por isso que Israel pede para que a área seja evacuada. Por isso que Israel foca somente nos alvos terroristas. Infelizmente é uma guerra muito difícil. É um preço muito caro para se tomar. Mas essa guerra não pode acabar agora do jeito que está. Senão a paz não entrará em vigor nem para os palestinos, nem para a causa palestina e nem para ninguém que vive naquela região. Se você ama paz, se você ama a causa palestina, se você quer um futuro próspero para os palestinos, para aquelas pessoas que moram ali, você tem que se aliar a Israel nessa luta contra o movimento terrorista Hamas. Bom, Israel foi destruído mais de 20 vezes por várias nações, vários povos. Israel já foi governada e dominada por mais de 50 povos. Mais de 50 povos. Vespasiano, o imperador romano, ele invadiu Israel, matando judeus, matando israelitas, na época do segundo templo, na época da destruição do segundo templo do Beit HaMikdash. O imperador romano Vespasiano lançou várias moedas para se vangloriar sobre o povo, dizendo que Jerusalém, Judeia capta, lançou uma moeda chamada Judeia capta, Judeia capturada. A cidade de Jerusalém foi capturada. E Jerusalém sofreu muito, perseguições, as inquisições, as fogueiras, os holocaustos. Ao longo de muitos anos, muitos se levantaram contra o povo de Israel. E hoje eles não existem mais. Desde o faraó do Egito, depois do faraó Nabucodonosor, na Babilônia, que destruiu o primeiro templo e exilou os judeus pela primeira vez em sua terra. Os persas, no reino de Ahasverosh, o rei Assuero, e o seu tirano Ramam, na descendência de Amaleque. E depois os
Os romanos também. Chegou a época do Vespasiano. E todos eles já não existem mais. Só a sua história. E não será o Hamas que vai destruir Israel. Não será. Am Israel Hai Vekayah. O povo de Israel vive.